cold and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet and your clothes seem to sweater and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But you hand it to your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love lights out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, get a little, money, 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 money. Now do you get it? What you about it makes the world go round. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo, fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Boa noite, está no ar o programa Voz do Trabalhador. A você, minha amiga, você, meu amigo, nosso muito obrigado pelo carinho, o prestígio da sua audiência, que nos acompanha sempre aqui pela TV Destaque, canal 15 da NET. E para você que está em casa e às vezes comenta sobre o nosso programa, algum tema que foi decorrido do nosso programa, e os seus amigos falam, pô, mas eu não consigo assistir, como é que eu faço para assistir? Diga a ele que pode assistir sim pela internet, já que ele não é assinante da NET. Aconselho a ele a assinar a NET, mas se não é assinante, pela NET também é possível acompanhar nosso programa através do www.d11.com.br, repetindo, www.d11.com.br. Ele vai acompanhar o programa Voz do Trabalhador na íntegra. Combinado então? Fechado? Sempre das 19 às 20 horas no sábado e com reprise aos domingos também no mesmo horário, das 19 às 20 horas. E no programa de hoje estamos recebendo Álvaro Egeia, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Confecções e Vestuário de Guarulhos e secretário-geral da Central dos Sindicatos Brasileiros. Álvaro, seja bem-vindo, nosso boa noite a você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui no programa Voz do Trabalhador. Boa noite. E mais uma vez nós estamos aqui à disposição para responder as perguntas e contribuir para o debate, sobretudo no momento que o país passa por uma crise e que é preciso a participação dos trabalhadores para que essa crise seja resolvida com os trabalhadores e a favor dos seus direitos. Sempre a favor dos trabalhadores, sempre. O Álvaro, quem é o Álvaro Egeia? Casado, tem filhos, é de Guarulhos e como veio parar no movimento sindical? Olha, um pouquinho da minha biografia. Eu sou nascido no interior, sou de Presidente Venceslau, mudei com a minha família para São Paulo em 1970 e trabalhei em indústrias, sempre trabalhei na indústria. Iniciei minha militância política em 73, quando estava no auge a ditadura militar do general Médici. Entrei para o Partido Comunista Brasileiro e militei no Partido Comunista, depois ingressei no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, lá na liderança do Joaquinzão. Fizemos um trabalho extraordinário nos anos 80, junto com o Medeiros, que então estava crescendo na liderança do sindicato. E depois, nos anos 90, vim para Guarulhos, porque aqui a categoria dos trabalhadores nas indústrias de confecção estavam sem sindicato. E aqui, com a ajuda dos metalúrgicos, na época o Chicão era o presidente, ele nos ajudou, ele foi um dos sindicalistas aqui,
que nos ajudaram na criação do sindicato. E nós criamos o Sindicato dos Trabalhadores no Vestuário de Guarulhos, que engloba Guarulhos e muitos municípios da região. E em 2003 eu me mudei para cá. Então eu moro aqui em Guarulhos, estou criando meus filhos aqui e confesso a você que estou gostando muito da cidade de Guarulhos. É uma cidade que acolheu a minha família e também na qual eu trabalho há praticamente 25 anos. Faz parte da minha vida. Guarulhos é muito importante para mim e para minha família e cada vez mais nós devemos valorizar a nossa cidade, que é a segunda cidade em população, importante em arrecadação e que é um polo industrial e que não pode ser sucateado, precisa ser valorizado. Tem filhos, casa? Quantos filhos? Tenho filhos, eu sou casado já pela segunda vez, tenho um filho do primeiro casamento e tenho 2 filhos homens também do segundo casamento, um com 9 anos, outro com 14 anos. Ambos estudam aqui na cidade, vivem a cidade e procuram se incorporar e contribuir para a cultura, para a vida da cidade. É muito importante que as famílias vivam a cidade, né? Que Guarulhos não seja vista como uma cidade de segunda importância. Ela está crescendo muito, está melhorando sua qualidade de vida e certamente Guarulhos vai fazer muita diferença para o futuro dos meus filhos. Bom, é o que nós esperamos que aconteça. O Álvaro, onde fica o Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de confecção e vestuário? Nós estamos localizados na Avenida Dr. Renato de Andrade Maia, 190, ali no bairro Cidade Maia. É uma rua muito importante, lá nós temos o Senai, nós temos vários comércios e lá nós temos a nossa sede desde fevereiro de 2001, que nós compramos com nossos próprios recursos. Então, Sede própria, então? É uma sede própria, comprada e paga com o dinheiro dos trabalhadores da indústria de confecção. E quais são os profissionais atendidos pelo sindicato, Álvaro? Olha, nós atendemos a categoria dos trabalhadores, que é basicamente de mulheres, né? As indústrias de confecção, elas são compostas basicamente por mulheres. Tem uma composição muito grande de mulheres. São mulheres que trabalham na indústria de fabricação de roupas, calçados, material de segurança. E lá nós temos o departamento de homologação, que atua muito ativamente na defesa dos direitos dos trabalhadores. Nós temos o dentista, nós temos o departamento jurídico e nós temos o atendimento político, sindical, que é o mais importante. Por exemplo, uma empresa no final do ano demitiu todos os seus trabalhadores, 130 trabalhadores. Para onde eles foram? Foram para a sede do sindicato e lá nós demos atendimento a eles e entramos com ações na justiça e garantimos os direitos deles. Então, o sindicato é uma instituição importantíssima. Eles não tiveram que pagar honorários para nenhum advogado, não tiveram que pagar taxa nenhuma, não tiveram que pagar xerox de documento nenhum. Eles foram atendidos muito bem lá na sede, porque eles já eram sócios, já eram contribuintes do sindicato. E num prazo recorde, nós conseguimos que a Justiça liberasse o fundo de garantia para eles, seguro-desemprego, e em alguns casos já fizemos acordo e eles estão recebendo seus direitos. Em outros casos, nós conseguimos sequestrar, arrestar os bens, e esses bens vão ser liquidados, vendidos pela Justiça, para pagar os direitos desses trabalhadores. Então, o sindicato presta esse tipo de serviço com muita qualidade, com muita competência, porque os trabalhadores precisam ser atendidos. O sindicato não pode decepcionar. Bom, daí para quem está assistindo a gente, para quem tem pessoas que criticam muito o sindicato. Falam, que sindicato é isso? Vocês não sabem o que esses homens trabalham, vocês não têm ideia de a luta, todo dia é uma luta. E não só, o sindicato existe só para buscar melhores salários, melhor condição de trabalho, garantir toda a conquista do trabalhador e manter, porque tem que ficar vigilante dia e noite para não perder as conquistas que foram adquiridas ao longo dos anos com muita luta, com muita batalha. Não é fácil conseguir isso aqui a favor do trabalhador, é muito difícil, eles vêm conseguindo a cada dia mais. Mas não só isso também, vocês viram aí o suporte que o trabalhador tem, toda a estrutura que ele tem, o amparo que esse trabalhador tem, vai continuar tendo até que se volte para o mercado de trabalho. Você vê como é importante o sindicato na vida do trabalhador. É uma ferramenta importante, é o porto seguro do trabalhador, né, Álvaro? Perfeitamente. É esse porto seguro que na hora da necessidade, na hora da defesa dos seus direitos elementares, ele está presente. Então, ele está presente, por exemplo, na hora da homologação, para conferir os direitos. Ele está presente no caso de uma demissão coletiva, por exemplo, que a empresa demite e vira as costas para o trabalhador. Quem é que vai dar esse atendimento para ele? É o sindicato.
quem vai dar essa esperança, quem vai dar essa segurança, quem vai dar esse conforto, essa segurança jurídica, é o sindicato. Isso nos momentos da demissão. Agora, tem os momentos do dia a dia, que é a luta para manter os direitos, para cumprir a convenção, para a empresa dar a cesta básica. É uma vigilância constante. Veja você que agora os empresários estão aproveitando da crise, do desemprego, da carestia, da alta da inflação, e não querem dar, na negociação coletiva nossa, que tem como data base o mês de junho, eles querem dar menos que a inflação, não querem dar aumento real, além de querer parcelar. Então, nós ainda não fechamos o aumento da categoria porque não chegamos ainda nem na inflação. A inflação está 9,92%, eles querem dar 6%, imagina, é um absurdo. E no plano federal, nós temos visto aí as confederações patronais, deputados, os jornais, dizendo que é preciso cortar direitos para gerar emprego. Nós sabemos que isso daí é uma mentira, porque no passado já se quis cortar direito e não se gerou emprego. O que gera emprego é a ativação da economia, é o mercado interno fortalecido, é o salário mínimo fortalecido, é o trabalhador consumindo, comprando e sua família tendo plenitude dos direitos. Então, nós temos que combater no plano da negociação direta com as empresas e no plano federal essas ameaças que vêm do corte dos direitos. Nós não podemos aceitar corte de direitos. Essa perda de direitos para o trabalhador, Álvaro, ao meu ver, por favor, me corrija se estiver errado, só tem uma ponta que ganha, que é o patrão. Exatamente. Que é a indústria. Só eles ganham. Exatamente. Então, veja bem, eles têm usado aí, gente do governo, deputados e os jornais, dito o seguinte: nós temos que fazer como a França. Ora, a situação da França é muito diferente da nossa. É um país de primeiro mundo e lá a jornada de trabalho deles são 35 horas. O governo conseguiu aprovar no Congresso Nacional, no Parlamento francês, uma mudança na legislação. Agora, isso não foi fácil. Teve uma manifestação de 1 milhão de trabalhadores franceses no centro de Paris e agora está programada uma outra manifestação, porque lá também a conversa é essa, é o tal do negociado sob legislado. No Brasil, nós temos uma legislação muito segura, que é a consolidação das leis do trabalho, a CLT e a Constituição. E a Constituição diz no artigo 7º, ela elenca lá quais são os direitos dos trabalhadores, como férias, 13º, salário, descanso semanal, etc. E ela diz, além de outros direitos para melhorar a condição de vida do trabalhador. Então a Constituição já fixou um parâmetro. Abaixo dela, nada. Acima dela, tudo. Ou seja, nós estamos dispostos, os sindicalistas, as centrais sindicais, os sindicatos, estão dispostos a sentar na mesa com os empresários e negociar melhorias, mas não negociar o sucateamento dos direitos. Nós não podemos trocar nenhum direito, porque esses direitos são sagrados, são conquistados com muita luta, com muito sangue, e eles são mantidos com muita energia, com muita combatividade do movimento sindical brasileiro. Então nós não aceitamos essa conversa mole de que para gerar empregos é preciso cortar direitos. Não, nós precisamos que o governo invista na indústria, que o governo realmente fortaleça a nossa indústria, porque infelizmente os governos ultimamente, todos os governos, eles não fortaleceram a nossa indústria. Eles fortaleceram a importação, fortaleceram o sucateamento. Os metalúrgicos sofreram muito com o sucateamento, o nosso setor de confecção sofrendo ainda. Continua sofrendo. Por quê? Porque o governo não teve uma política de fortalecer a nossa indústria. Sem indústria não existe país desenvolvido, não existe economia sólida. Nós não podemos viver só de prestação de serviço, só de importação e do setor agrícola. O setor agrícola é muito importante, é estratégico, mas nós precisamos ter uma indústria pujante, porque ela garante autonomia tecnológica, garante uma arrecadação muito sólida para o governo e garante empregos de qualidade. Bom, Álvaro, tocando nas garantias já das conquistas do trabalhador, há um temor muito grande em todo o segmento sindical
no que possa vir nesse pacote, nesses cortes, nessas mudanças aí? Existe algum plano, algum planejamento, uma vez que você é secretário-geral da Central dos Sindicatos Brasileiros, já alguma estratégia de mobilização para que os direitos sejam garantidos e que não se altere e não se mexa nos direitos adquiridos dos trabalhadores? Sim. As centrais sindicais se reuniram recentemente no DIEESE, aprovaram um documento unitário com a defesa de uma política de retomada do crescimento econômico, retomada da geração de emprego e de oposição sistemática a qualquer mudança para retirar direitos, seja no plano da Previdência Social, seja nos direitos trabalhistas. E o que nós temos feito? Fizemos uma plenária dia 26 de todas as centrais sindicais de São Paulo, lançamos esse documento. Dia 16 nós vamos fazer plenárias em todas as capitais do país, também nos estados, para refletir nos estados essa proposta unitária das centrais sindicais. E no plano dos servidores públicos, essa mobilização já começou. Semana passada, sindicalistas do serviço público estiveram em Brasília, lotando o Congresso Nacional, e hoje eles estão lá em peso na Câmara Federal para impedir que seja votado um retrocesso muito grande para os direitos dos servidores públicos. Está em votação, deve ser colocado em votação hoje pelo presidente da Câmara dos Deputados, o PLP, Projeto de Lei Complementar 257, que renegocia a dívida dos estados com a União e congela aumento de salário, congela concurso público, aumenta a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%, enfim, sucateia o serviço público e paralisa praticamente o reajuste salarial dos servidores públicos. Esse projeto, PLP 257, está sendo combatido por todas as categorias de servidores públicos, por todas as centrais, por todas as entidades. Então, a mobilização está continuando no plano do setor público por hora. E em breve, assim que o Congresso começar a debater esses projetos de sucateamento da CLT, dos direitos trabalhistas, certamente as centrais sindicais, certamente os sindicatos vão estar presentes em Brasília, vão estar presentes nos aeroportos, vão estar presentes nas ruas, mobilizando para impedir que seja cometido mais um crime contra os trabalhadores, que é a retirada de seus direitos elementares. Muito bem, essa é a luta dos sindicatos, presidentes de sindicatos, diretores de todos os sindicatos. Essa é a luta diária, é a vigília constante para que os direitos adquiridos não sejam realmente tirados do trabalhador. Porque todos eles foram com muita luta, foi com muito suor, foi com muita batalha, cada conquista foi dolorosa para chegar até aqui. E o Álvaro disse muito bem, a Constituição disse, para cima tudo, retirar para baixo nada, retrocesso não podemos admitir jamais. O Voz Trabalhador faz a pausa de 1 minuto e volta já já com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Confecção e Vestuário de Guarulhos, o senhor Álvaro. Voltamos em 1 minuto. A história já mostrou que unidos a gente enfrenta qualquer problema. Não vai ser um mosquito que vai nos derrubar. Tem revolução que começa nas ruas. Esta vai começar dentro de casa. Vamos virar este jogo. Vamos virar esse jogo. Virando garrafas, pratos de plantas, pneus velhos e todo recipiente que possa acumular água. O time da Ambev já está fazendo a sua parte. Propagandas vão dar lugar a cartazes informativos. Assim como este comercial, que era para ter um dos produtos da Ambev, mas deu espaço para este movimento. Se a gente se unir, eles não vão mais reproduzir. Pior que água parada é você parado. Vamos virar este jogo. Ambev, juntos por um mundo melhor.
cold in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But you hand it to your lap, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Get a burger about it makes the world go round. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador, hoje recebendo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Confecção e Vestuário de Guarulhos e também secretário-geral da Central dos Sindicatos Brasileiros, o senhor Álvaro. E no segundo bloco eu vou começar o seguinte, Álvaro. No Congresso está falando que vão fazer a mobilização, que vão se unir, confrontar aí, ir para a luta, para as trincheiras, para preservar os direitos adquiridos do trabalho até agora. A representação no Congresso hoje, nós temos bancada evangélica, nós temos bancada dos agricultores, nós temos bancada... A bancada do trabalho, os trabalhadores estão bem representados hoje no Congresso Nacional? Não. A bancada sindical, inclusive, teve uma baixa, né? Nessa última eleição, em 2014. Teve uma diminuição muito grande do número de deputados sindicalistas, deputados comprometidos com os interesses dos trabalhadores. Nós sabemos que essa última votação aumentou o número de deputados conservadores, vinculados com essas propostas de retrocessos trabalhistas e sociais. Mas nós não podemos nos sentir derrotados antes de ir para a luta. Nós temos que ir para a luta, porque todos esses deputados, não importa a posição ideológica deles, eles foram eleitos com o voto popular. Certamente foram eleitos com o voto de trabalhadores, votos do povo, de pessoas simples do nosso povo, porque a elite sozinha não elege esses deputados. Então, nós temos que cobrar deles, nós temos que, na sua cidade, na capital do estado, mais do que em Brasília, nós temos que cobrar desses deputados que eles sejam coerentes com o voto popular que os elegeu, que certamente eles não foram eleitos com a bandeira de reduzir direitos. Eu não conheço nenhum deputado que foi eleito dizendo que ia rasgar a CLT, que ia rasgar a Constituição e que ia tirar direito do aposentado, que ia tirar direito do trabalhador, direito ao seguro-desemprego, direito ao salário mínimo, ao reajuste do salário mínimo. Ao fundo de garantia. Ao fundo de garantia. Certamente eles não tiveram coragem de expor isso nas suas plataformas, nos seus panfletos, nos seus discursos. Então nós temos que cobrar desses deputados que eles sejam coerentes com o voto que o elegeu, sem também ofendê-los, porque nós temos tido casos aí de deputados que têm posições contrárias a alguns sindicalistas e aí tem havido agressões. Então, nós respeitamos os deputados, nós tratamos eles com respeito, mas nós queremos que eles impeçam esses retrocessos. Então, nós acreditamos que a força da nossa unidade, das nossas ideias, a força da nossa mobilização e um diálogo com esses deputados, nós vamos conseguir convencê-los. Porque, veja bem, Júlio, essa história do negociado sobre legislado, isso é uma grande mentira. Porque se passar isso, primeiro tem que mudar a Constituição. Sem dúvida. Segundo,
o deputado não vai ter mais função nenhuma, ele não vai precisar votar mais lei nenhuma, porque tudo vai ser resolvido entre os sindicatos. Então o deputado não vai votar lei nenhuma. Todos esses projetos que os deputados vão lá para Brasília e se entusiasmam, se preparam tecnicamente para fazer alterações na legislação trabalhista, que tem muitos fazendo, sempre trazendo inovações, isso daí vai ser inútil, quer dizer, o deputado vai perder sua função de legislador, porque vai ser negociado tudo pelo sindicato. Então, eu não acredito que os deputados vão entrar nessa conversa, até porque em 2018 tem eleição e certamente eles vão querer a reeleição. Então, nós acreditamos muito na força das nossas ideias, na força da mobilização e nesse diálogo crítico, onde nós vamos expor o outro lado da questão para os deputados. Porque, por enquanto, eles estão ouvindo a CNI, Confederação da Indústria, eles estão ouvindo os empresários, estão ouvindo os banqueiros, mas eles vão ter que ouvir o nosso lado, ouvir os trabalhadores, ouvir o nosso clamor. Bom, citou um nome aí que eu estou me dando até náusea quando falo dele, CNI, porque no último encontro aí, onde esteve o presidente em exercício, Michel Temer, saiu aquela besteira, aquela nojeira de repensar as 80 horas semana. É um absurdo se cogitar um retrocesso de tamanha imbecilidade como aquele sujeito que foi. Ele foi infeliz daquela frase, foi maldoso. É duro ter que ouvir isso em televisão hoje, não? Foi infeliz e depois ele parece que se retratou dizendo que não era bem isso, mas ele quis dizer algo parecido. Ele quis dizer o seguinte, que nós temos que trabalhar 60 horas. Na verdade, ele quis dizer o seguinte, no Brasil a jornada semanal que está na Constituição é de 44 horas. Né? Tem categorias como, por exemplo, o Sindipd de São Paulo, que já conquistou as 40 horas. Tem muitas fábricas que já conquistaram as 40, mas a maioria do país segue-se as 44. Como tem muita hora extra ainda, ele quis dizer o seguinte, fazendo a média dessas horas extras dá 59. Então eles querem flexibilizar essas horas extras, porque a nossa Constituição fala que o valor mínimo é 50%. Então eles querem interferir nesse valor. Então eles querem aumentar a jornada de certa forma, querem legalizar essa hora extra, que já é um absurdo, porque nós queremos que se gere mais emprego. Nós somos a favor de 40 horas e que não se pratique hora extra, porque a hora extra, ela tira o emprego de outros trabalhadores. Então, mas ele botou o rabinho de fora, o senhor Robson, presidente da CNI, e eles estão muito assanhados, eles estão se sentindo muito poderosos, porque o presidente da República valoriza muito o pensamento empresarial, o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é a favor dessa agenda liberal, de retrocesso. Então, nós temos que ter muita unidade, muita responsabilidade para que não haja retrocesso, porque depois da votação do impeachment e, sobretudo, depois do término da eleição municipal, já no segundo turno, eles virão com um rolo compressor para cima dos trabalhadores. Eles já disseram isso, então nós não podemos ter dúvida. Nós temos que enfrentar isso com muita união e com muita mobilização, porque eles vão querer retirar direitos. Só para fechar esse assunto, o Robson, presidente da Confederação Nacional das Indústrias, ao defender as 80 horas semanais, citou alguns países da Europa que já utilizam, algumas estão pensando nessa faixa de carga horária. Só que precisamos entender que são países com princípios e culturas diferentes. Lá se investe em educação, investe na indústria, e aqui não se investe em educação, não se investe em indústria. E outro detalhe, é direito adquirido já, não tem que mexer no que está, tem que melhorar. Aqui não se anda para trás, aqui é pensar para frente e cada vez conquistar mais. É isso que temos que respeitar, essas lutas de classe aí que conquistou tantos direitos para os trabalhadores, e vem o senhor Robson numa infelicidade dessa, falar umas asneiras dessa em rede nacional. O que nos causa mais espanto ainda é que o presidente em exercício, Michel Temer, não falou absolutamente nada. E aquela frase que sempre minha avó, afinada avó, dizia, quem cala consente, ou seja, parece que estão caminhando com o mesmo pensamento. Precisamos ficar cada dia mais vigilantes para que nossos direitos não sejam usurpados, não sejam roubados, retirados numa canetada, porque foi muita luta, foi muito suor. E numa canetada eles podem retirar muitos direitos. E isso nós não podemos permitir. Ou estou errado? Você está certíssimo, Júlio. Veja bem que o que eles estão dizendo, o Brasil não cabe dentro do orçamento do SUS, o Brasil não cabe dentro do orçamento público. Então, o que eles estão dizendo? Vamos cortar
verbas públicas. Já tem um projeto de emenda constitucional de iniciativa do governo para limitar, criar um teto de gastos públicos. Ou seja, nos próximos 10 anos, o gasto público vai ficar limitado ao crescimento da inflação. Isso é um absurdo. Isso vai trazer cortes no orçamento do SUS, na verba da educação, na verba da segurança, na verba da habitação e vai trazer cortes também na Justiça do Trabalho, que eles estão querendo sucatear e arrebentar. Justiça do Trabalho é uma justiça que é a mais próxima do trabalhador e aqui socorre o trabalhador no seu momento mais importante, que é o momento do desemprego, da busca dos seus direitos. Então nós não podemos aceitar. Esse discurso liberal é um discurso que é inaceitável para um país que ainda está em crescimento, que tem que combater muitas desigualdades, muitas injustiças e que tem que recuperar os 13 milhões de empregos que foram perdidos nos últimos anos, infelizmente por políticas equivocadas do governo. O governo tem mais é que restabelecer o equilíbrio da economia, restabelecer o emprego e sim, com plenitude dos direitos, nós voltarmos a ter uma economia sólida como tínhamos num passado recente. Uma indústria produzindo, um país crescendo, um país realmente rico, porque eu entendo que um país rico é um país que gera riquezas, é um país que produz, é um país que realmente gera empregos e condição de vida melhor para o trabalhador. Ô Álvaro, nós estamos passando por um momento muito complicado politicamente e economicamente no país. Mas o setor de confecção e vestuário já vem sofrendo há muito tempo, antes mesmo dessa crise, já vem sofrendo frente aí os chineses que vêm despejando produtos aí com valores assim que não tem como a indústria competir. Como é que está a situação hoje no mercado, nesse setor hoje? Olha, nós continuamos sofrendo as consequências dessa política desastrosa de desindustrialização, ou seja, de incentivo à importação. O setor continua sofrendo. Com essa melhora no câmbio, que o câmbio chegou aí recentemente até 3,80, quase R$4 por $1, houve um alívio para o setor calçadista, que é um setor exportador, setor de imóveis, alguns outros de fabricação de imóveis, alguns setores aí, até a indústria têxtil, tiveram uma sobrevida. Mas o nosso setor de confecção não, porque ele trabalha basicamente com a fabricação de roupas, então nesse setor o importado já chega a mais de 20% das peças prontas. É um absurdo. Esses grandes magazines todos produzem suas peças de roupas na China, no Paquistão, na Bangladesh, nos países asiáticos, porque lá eles vão atrás de mão de obra escrava, mão de obra barata. A verdade é o seguinte, desde o governo Sarney, todos eles, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, todos esses governos do período democrático, eles foram contra a indústria nacional. É verdade, a gente tem que dizer a verdade. Uns de uma forma mais, outros menos, mas eles não colocaram o fortalecimento da indústria no centro das suas preocupações. Por quê? Mantiveram um câmbio equivocado, ou seja, ao invés de nós termos um câmbio atraente para a indústria exportar, nós tivemos um câmbio atraente para a importação, porque era um câmbio irreal. Então a política de câmbio, que é a relação do dólar com o real, com o dólar, você vê que teve período aí do Plano Real que R$1 valia $1. Quer dizer, isso significou a loucura da importação, a morte das indústrias. Então, os governos, de forma equivocada, mantiveram sempre a nossa moeda sobrevalorizada e a nossa indústria sendo sucateada. A nossa indústria de instrumentos musicais já foi liquidada, a nossa indústria de autopeças praticamente foi liquidada, a nossa indústria de calçado, de confecção sofreu violentamente. Outras indústrias... Mas isso aí tem a ver apenas com o câmbio? Tem a ver com o câmbio. Esse é um problema. É um dos problemas. O outro problema é uma falta de política industrial, né? Os sindicatos, centrais sindicais têm insistido na necessidade de formular uma política industrial. Uma política industrial não é só câmbio, é uma política de desenvolvimento tecnológico, é uma política de qualificação da mão de obra, é uma política de incentivo geral, é uma política também, Júlio, de compras governamentais. Nos Estados Unidos e na Alemanha, os governos são obrigados a comprar componentes nacionais. Por exemplo, o governo americano ele tem que comprar um percentual muito alto das indústrias pequenas e médias. Ele não pode sair comprando assim
a bel prazer em nome de fazer uma licitação. A licitação já é dirigida para o mercado interno. No nosso país, eles têm vergonha de comprar da indústria nacional. Veja você que as prefeituras, de forma correta, criaram a obrigatoriedade do uniforme escolar, pois nós tivemos casos escandalosos de prefeituras como de São Paulo comprar tecido e uniforme escolar da China. Da China. É um absurdo as Forças Armadas comprar uniforme com tecido da China. A bandeira nacional, nós temos uma indústria aqui em Guarulhos que é a única habilitada perante o governo brasileiro para produzir a bandeira nacional, pois ele não conseguiu vender uma única bandeira nas Olimpíadas. Eles não conseguiram vender uma única bandeira na Copa do Mundo, porque o cartel da CBF ou do COI já tinha trazido as bandeiras, todas elas, aquelas bandeirolas, inclusive de papel, de plástico, tudo da China, tudo da França, etc. E o Brasil não tem soberania, não tem coragem política, os nossos governos, de defender a nossa indústria nacional. Veja você, é da bandeira nacional que nós estamos falando. As nossas indústrias estão aí sendo massacradas, e as entidades empresariais também, viu? Porque a Fiesp não defende mais a nossa indústria. Eu devo dizer isso porque quem me disse isso foi um industrial. A Fiesp só está preocupada em projetar o seu presidente, gastar dinheiro do Sistema S para fazer a publicidade dele, mas o senhor Paulo Scaff não defende mais a indústria, porque se defendesse, a indústria nossa não estaria nessa situação de queda, de sucateamento. Né? Esses líderes empresariais precisam ser colocados no seu devido lugar. São verdadeiros moleques propaganda de si próprio, que buscam somente a liderança política. Não somos contra que nenhum deles seja candidato a deputado ou governador, mas que defenda a indústria, porque eles não estão defendendo. A nossa indústria nacional está sem defensor. Só tem uma categoria, Júlio, que defende a indústria nacional, os trabalhadores. Não tem mais ninguém. Eu vejo os dirigentes sindicais aqui dos metalúrgicos, nós do vestuário, o Miguel Torres, eu vejo eles defendendo a indústria com tanta ênfase. Por quê? Porque eles sabem que a indústria é importante. E os empresários, individualmente, são nossos parceiros. Mas esses dirigentes empresariais são vendidos. Eles não honram o cargo que eles estão lá. Então, nós precisamos continuar essa política de defesa da indústria, unidos com os empresários, com as entidades que têm compromisso com a nação e defender a indústria nacional. Veja você que a Europa está questionando a União Europeia. A Europa, agora a Inglaterra, quer ser um país independente, soberano, não quer mais a ditadura da União Europeia. A Itália está indo pelo mesmo caminho, ou seja, a soberania nacional dos estados voltou a ficar em primeiro lugar, porque eles viram que essa tal de globalização, é para liquidar com a indústria nacional. Veja você que lá nos Estados Unidos, naquele cinturão industrial, onde só tem sucata de indústria, o voto para esse candidato republicano, do Trump, está crescendo, corre o risco dele ganhar. Ou seja, são eleitores que perderam o emprego e estão revoltadíssimos com o governo americano que deixou o chinês tomar conta da economia americana. Então, esse é um grande problema. Esse é um grande problema. O Donald Trump, ele quer barrar. Se ele pudesse colocar um muro em volta dos Estados Unidos, ele colocaria. Ele quer valorizar o americano, a indústria americana, o comércio americano, gerar emprego para os americanos. Ele está olhando para o país dele, valorizando a indústria do país dele. É um grande risco Donald Trump levar essa eleição por essas razões. Grande risco. Nós estamos vendo, por exemplo, o caso da Itália, nós estamos vendo o caso da França. Os chefes das Forças Armadas se reuniram com o presidente da Hollande e colocaram para ele, se for fazer o corte de 25% no orçamento, nas despesas dos militares, como foi cogitado no parlamento francês, eles todos vão renunciar. Ou seja, nós temos visto que a questão do Estado Nacional, ela voltou. Né? Teve um liberal americano, de origem nipônica, o tal de Fukuyama, que disse o seguinte, que tinha acabado os Estados Nacionais quando acabou a União Soviética. E aí eles defenderam a globalização, ou seja, a globalização era o domínio do capital financeiro sobre tudo, né? Inclusive sobre os eventos esportivos. Mas agora não, nós estamos vendo que a população está percebendo, por exemplo, a população inglesa percebeu que a União Europeia estava liquidando com a sua economia. A Itália está sucateada,
O povo americano está percebendo que a indústria americana foi sucateada, a indústria automobilística, a indústria têxtil, ou seja, então nós estamos passando por esse processo de revalorização do Estado Nacional. E aqui no Brasil nós temos que fazer isso. E nós estamos vendo que esse governo interino e todos os seus ministros estão numa política contrária. Eles querem abrir mais para os americanos, abrir mais para o capital financeiro. E nós temos que fortalecer o nosso Estado, fortalecer a nossa economia, fortalecer a nossa indústria. Eu acho que esse é o debate que nós temos que fazer. Não é verdade que se enfraqueceu o Estado Nacional. Nós precisamos de um Estado forte para incentivar o desenvolvimento para onde ele tem que ir, que é fortalecer a nossa indústria, fortalecer a nossa economia, para que nós não sejamos escravos de ninguém. O Voz Trabalhador faz uma pausa e voltamos já já com Álvaro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Confecção e Vestuário de Guarulhos e região. Voltamos em um minuto. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador, hoje entrevistando aqui o senhor Álvaro, que ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Confecção e Vestuário de Guarulhos Região, também secretário da Central dos Sindicatos Brasileiros. Por falar nisso, Álvaro, já que você é o secretário-geral da CSB, Central que é signatária do documento de compromisso pelo desenvolvimento, assinado também por outras centrais sindicais, diversos sindicatos e entidades ligadas ao movimento social estudantis, eu te pergunto, qual a importância desse documento? Esse documento foi entregue a algum governante? E como anda esse documento? Está parado ou não andou? Fala um pouco da importância e de como está esse documento hoje. Olha, o Compromisso pelo Desenvolvimento foi um documento que foi lançado em São Paulo. Ele foi escrito, vamos dizer assim, a 4 mãos. Ele foi elaborado tecnicamente pelo Diese, mas ele está assinado pelas centrais sindicais e pelas entidades empresariais importantes do segmento industrial e da engenharia e da construção pesada. É um documento que não é só dos trabalhadores, ele tem também a mão dos empresários que comandam a indústria, que comandam a construção pesada do país. E esse documento foi lançado em São Paulo e foi entregue para a senhora Presidente da República em dezembro de 2015. Lá estava o ministro da Fazenda, lá estava o ministro Barbosa, então, o ministro do Trabalho, o ministro do Planejamento. E veja você que esse documento, por exemplo, é assinado pela associação que representa as indústrias automobilísticas, pelas grandes empresas de construção pesada, né? Então, é um documento que ele tem muita força, mas em função da crise política que se agravou no começo do ano, a pauta do impeachment, esse documento ficou esquecido. E o governo que estava comprometido com ele foi afastado. E o governo interino ainda está envolto nessa transição até a votação do impeachment. Então, esse documento, vamos dizer assim, ficou engavetado. Mas ele é um documento muito importante porque ele sinaliza as políticas
que devem ser realizadas no país para reativar o emprego e, sobretudo, a indústria. Por exemplo, uma das medidas que está elencada lá, é a modernização da frota. É uma proposta que a indústria automobilística, que os sindicatos de trabalhadores metalúrgicos apoiam. E é a modernização da frota de caminhões. Isso aí daria um impulso no emprego, na ativação da economia. Outra medida importante é que as indústrias da construção pesada, são cerca de 17 indústrias. Essas indústrias, em função da Operação Lava Jato, e em função da crise da Petrobras e do governo, elas estão paralisadas. Nós apoiamos e esse governo também já sinalizou que vai fazer essa medida, nós apoiamos uma mudança na legislação, já tem a legislação, mas ela paralisou na votação na Câmara, que é a chamada acordo de leniência. Nós defendemos um acordo de leniência não para isentar os corruptos, não. Os corruptos, sejam eles empresários, sejam políticos, sejam funcionários da Petrobras ou de estatais, devem ser severamente punidos como estão sendo punidos. Então, não vamos derramar nenhuma lágrima para eles, nenhuma, seja quem for. Mas nós queremos que essas indústrias, que são um patrimônio nacional, elas sejam preservadas. Porque se essas indústrias, por exemplo, a indústria da construção pesada, indústria que tem capacidade de construir uma ponte, um aeroporto, construir um porto, construir usinas hidrelétricas, são indústrias que estão há 40, 50 anos acumulando know-how, tecnologia, experiência. Essas indústrias não podem ser liquidadas, elas são indústrias nacionais, são empresas nacionais. Não tenhamos dúvidas, se essas empresas continuarem do jeito que estão, elas serão fechadas, milhares de trabalhadores serão jogados na rua, e quem vai vir fazer o serviço aqui serão empresas americanas, europeias e chinesas. Então, nós somos radicalmente a favor de que se faça um acordo de leniência, que os executivos sejam punidos, mas as pessoas jurídicas sejam preservadas, voltem a contratar com o setor público e voltem a trabalhar, a operar, porque o governo não pode fazer obra, o governo depende dessas indústrias. Então essas indústrias precisam terminar, por exemplo, terminar a ferrovia Norte-Sul, terminar a transposição do Rio São Francisco, terminar grandes obras que estão paralisadas. Até o Porto de Santos modernizado. Exatamente. Terminar os aeroportos, enfim, essas obras precisam terminar o Porto de Suape, grandes obras fundamentais para o desenvolvimento, para o escoamento da nossa produção, para a nossa capacidade, para o desenvolvimento da nossa capacidade industrial, etc. Então, são duas medidas que eu elenquei aqui, mas nós temos outras medidas. Por exemplo, esse documento não está perdido. Esse documento não está perdido, ele está esquecido, congelado, mas no momento oportuno, quando nós tivermos oportunidade, nós saímos desse sufoco, do impeachment, dessa situação agora que nós estamos sufocados, porque o país não pode avançar. Porque está parado, nós estamos parados desde o começo do ano, né, e isso também foi uma das causas que agravou a crise. Nós vamos retomar, porque os mesmos empresários que assinaram e os mesmos sindicalistas são vítimas do desemprego. Nós temos certeza que a situação só piorou de dezembro para cá. Portanto, esses industriais, esses líderes, que são pessoas comprometidas com a economia, com as suas empresas, eles certamente vão pressionar o governo e nós estaremos juntos para que essas medidas sejam implementadas, porque são medidas razoáveis, são medidas que, muitas delas sugeridas pelos empresários, que nós apoiamos. Então, por exemplo, uma outra medida importante é a liberação do crédito. É preciso liberar o crédito para as empresas estão sucateadas, não têm dinheiro para pagar a sua folha de pagamento. É preciso liberar o crédito para os trabalhadores comprarem novamente, ou seja, são medidas que fortalecem a economia, fazer a roda girar. Fazer a roda girar. Então, esse compromisso pelo desenvolvimento, Júlio, é um documento estratégico, é uma bússola que os sindicalistas, os empresários comprometidos com o país produziram e vão cobrar do governo que ele seja implementado, porque o caminho é esse, o caminho é o desenvolvimento, o caminho é a reativação da economia, o caminho é a geração de emprego e renda e consertando as nossas mazelas e continuar combatendo a corrupção, porque a corrupção precisa ser combatida. Ela não é só no Brasil, nós sabemos que na Rússia tem muita corrupção, na Índia, na China, etc. Mas nós temos que cuidar do nosso país. Nós temos que realmente fortalecer esse processo que está aí na sociedade, porque o nosso povo já não suporta mais os governantes
sejam com as melhores intenções, com os melhores programas, que sejam comprometidos com a corrupção. Nós queremos, mas que esse combate não seja seletivo, seja democrático, igual para todos. Não importa a bandeira. Não importa a bandeira. Quem se comprometeu tem que responder perante a lei, porque é dinheiro público, é dinheiro das empresas estatais e as empresas também que superfaturaram, que sejam punidas. Bom, estamos chegando no final do programa, não podemos deixar aqui, nós temos aí o dissídio, a campanha salarial aí da categoria. Você já sinalizou aí a dificuldade que está sendo essas negociações aí. Quando vocês vão fechar essa pauta e o que você espera dessa luta que vocês estão travando aí pela frente, pelo reajuste salarial, pelo recuperar um pouco do dinheiro perdido da categoria? Olha, o que nós esperamos, primeiro, é recuperar a inflação. Nós não temos responsabilidade sobre o processo econômico, então, por uma série de razões, o governo perdeu a mão e a inflação voltou com toda a carga, né? Então, nós temos aí quase 10% de inflação acumulada em 12 meses. Então, em primeiro lugar, nós queremos recuperar a inflação, queremos o aumento real e queremos manter as conquistas, como cesta básica e outros benefícios. Então, enquanto os empresários não cederem, nós não vamos assinar. Nós não vamos assinar nenhum acordo que seja inferior à inflação. Não podemos. Não podemos porque isso seria imperdoável que os dirigentes sindicais fizessem isso, porque isso incorporaria nos direitos dos trabalhadores uma perda irrecuperável. Porque nós sabemos que no momento seguinte nenhum empresário vai nos procurar para dizer, olha, vou recuperar aquela perda. Não, então nós temos que recuperar agora, neste momento. Então essa é a nossa estratégia, nós estamos buscando também negociação por empresa, mas é um momento de dificuldade. O desemprego pressiona muito e também essa conjuntura nacional aí nos prejudica, porque é uma onda para retirar direitos, para facilitar a vida, etc. Mas nós não vamos ceder, que nós já temos bastante experiência, somos calejados e os trabalhadores podem confiar que nós estamos muito conscientes da nossa responsabilidade. Tem uma data para fechar essa pauta? Olha, não tem, Júlio, porque a data base é 1º de junho. Nós gostaríamos de já ter encerrado essa negociação. Nós estamos aguardando que o Sindicato Patronal, que é o Sindiroupas de São Paulo, nos dê um retorno. Mas até agora os retornos que eles têm dado propostas inferiores à inflação. Então, nós não vamos assinar. O que nós vamos fazer agora, o próximo passo, nós vamos buscar a mediação do Ministério do Trabalho e do Tribunal. Mesmo que a Justiça exija o comum acordo, nós vamos buscar e mostrar para o Tribunal que eles estão utilizando a lei para retirar direitos. E nós sabemos que a Justiça é sensível a isso. Eles estão praticando uma obstrução aos direitos. Então nós vamos mostrar para o Tribunal que a livre negociação ela só é conveniente em outros momentos. No momento de crise, eles querem aproveitar para retirar direitos e nós vamos ao Tribunal levar isso para que o Tribunal busque um equilíbrio nessa relação que está tão prejudicada neste momento. Bom, Álvaro, o programa chegando ao final, eu quero agradecer a sua presença aqui. Hoje conversamos com Álvaro Geia, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Confecção e Vestuário de Guarulhos e também secretário-geral da Central dos Sindicatos Brasileiros. Álvaro, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito os convites. Espero receber outras oportunidades aqui e que vocês tenham sucesso nesta luta aí pela reposição salarial da categoria. Obrigado, Júlio. Obrigado aos telespectadores da Voz do Trabalhador e um abraço a todos. A você de casa, nosso boa noite, nosso muito obrigado pelo carinho, um bom final de semana para vocês e nunca esqueça, por pior que esteja a situação, tudo vai dar certo. Não perca a sua fé. Um abraço a todos e até o próximo programa. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria,
São 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região.